Observem que quando nós queremos descobrir o que Deus tem para realizar em nossa vida, nós precisamos recorrer à Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é o livro de Deus e ela contém tudo o que Deus tem para nós. Aqui dentro deste livro nós encontramos tanto as promessas que são promessas boas, maravilhosas, como também encontramos neste mesmo livro o conselho de Deus, a repreensão de Deus. Vocês estão entendendo? Então nós vemos que o livro de Deus ele é completo. E entre todas as promessas que Ele tem para a nossa vida, nós vemos aqui que uma delas, entre as tão importantes, é justamente esta promessa que Jesus faz de nos dar poder, nos dar autoridade para pisar em serpentes, para pisar em escorpiões e desfazer toda a obra do inimigo. E Ele diz, diante de tudo isto, que nós pisaremos em toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Quando nós paramos para observar isto, trazendo o tema que propus nesta noite, porque Deus colocou em meu coração, falando sobre combatendo os ataques do maligno, nós entendemos que para este combate, porque no nosso dia a dia, deste vai e vem, deste sobe e desce, nessa correria das pessoas, nós sabemos que constantemente nos defrontamos com os ataques de Satanás. Amém. Os ataques do maligno estão por toda parte. Verdade. Satanás pode atacar você onde você menos espera. Isto independe do lugar onde você se encontra. Satanás simplesmente ele pode atacar você. E nós, claro, sabemos que o Senhor Jesus faz esta promessa de nos dar do seu poder, nos dar uma autoridade justamente para que nós possamos enfrentar e vencer estes ataques do diabo. Glória a Deus. Como que nós podemos ter esta garantia? O que nos dá a garantia de que realmente o Senhor Jesus nos dá esta autoridade e tem o poder para nos conceder esta unção maravilhosa, é que Ele, em Mateus 28:18, a Bíblia Sagrada diz que Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Então nós não estamos aqui na noite de hoje para ouvir uma palavra de uma pessoa que nasceu, que morreu e que se acabou, mas nós estamos aqui nesta noite para ouvir uma mensagem, uma palavra de alguém que nasceu, que foi até a cruz e morreu, mas no terceiro dia ressuscitou para estar presente nesta igreja nesta noite, para abençoar a nossa vida e receber a glória do nosso coração. Aleluia! Então nós observamos bem que esta garantia de ter esta vitória sobre os ataques espirituais que nós enfrentamos no dia a dia, no cotidiano, é justamente este poder que o Senhor Jesus nos garante fazendo a sua promessa. E também nós vemos que além do livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, que o Senhor Jesus se pronuncia, Ele mesmo declara, dizendo: Ele dá todo o poder nos céus e na terra, até porque nós sabemos que para dar poder a alguém, esta pessoa tem que ter poder para conceder. Ninguém que não possui poder poderá dar poderes a outra pessoa. E além do mais, para que alguém possa conceder poder a alguém, esta pessoa precisa ter um poder além daquele cuja pessoa ele está concedendo uma parte do seu poder. Nós vemos o livro de Atos no capítulo 10 e no versículo 38, quando o texto sagrado diz: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, pelo que ele saiu fazendo o bem e curando a todos os enfermos do diabo, porque Deus era com ele. Então esse Jesus que tem poder e que saiu e que vai e que faz e que está fazendo o bem para todas as pessoas, curando os enfermos do diabo, é esse mesmo Jesus que nesta noite está garantindo um poder sobre você, para que você possa vencer os ataques. Mas nós precisamos saber alguma coisa, precisamos descobrir, precisamos ter um esclarecimento sobre os ataques de Satanás.
Quais são os ataques do diabo? Satanás ele tem diversas formas de atacar o ser humano, de atacar as pessoas. O diabo ele tem diversos métodos que ele utiliza para fazer ataques e para, muitas vezes, até dentro da própria casa, muitas vezes no setor de trabalho, na rua, na escola, muitas vezes até mesmo na igreja. Quantas coisas acontecem, certas vezes até mesmo dentro da igreja. Então, o diabo ele é espírito, ele entra em qualquer lugar, ele vai em qualquer lugar. A única coisa e o único lugar que o diabo não pode ir é o céu. No céu ele não vai, mas o diabo entra em qualquer lugar. Mas aonde tem a presença de Jesus Cristo, Satanás pode até entrar, mas ele vai ter que sair por causa do poder de Jesus Cristo, por causa do poder de Deus. Aleluia, aleluia. O primeiro ataque, o primeiro método que o diabo utiliza, que eu gostaria de falar sobre combatendo ataques do maligno, é a regressão. A regressão é uma ferramenta que o diabo usa, é uma ferramenta que para ele é poderosa, que ele usa contra as pessoas. E como é que Satanás faz isto? Usando esta chamada regressão para destruir, para atrapalhar a vida das pessoas. Quando uma pessoa sofre o ataque chamado regressão, que é uma arma do diabo, esta pessoa entra em um estado de regresso. Esta pessoa começa a recuar na vida. É exemplo de pessoas que começam, mas não conseguem dar seguimento àquilo que começaram. Quantas pessoas que começam a fazer algo na vida, parece até que as coisas estão indo muito bem, mas de repente algo acontece, a pessoa desanima, perde a força e não consegue dar seguimento. Quantas pessoas que têm um desejo, têm alguns detalhes na sua vida que elas até desejariam realizar, mas elas não conseguem dar vida aos planos que elas têm. As pessoas ficam apenas com aquele plano no papel, com aquele pensamento de fazer e nunca têm forças para tocar para frente. E quando a pessoa tenta fazer com que aquilo siga, quando a pessoa tenta levar à frente aquilo que ela está querendo fazer, o diabo coloca um obstáculo, a pessoa perde o ânimo, desanima e regressa. Então a pessoa vive o tempo todo na regressão. A pessoa não consegue avançar, a pessoa não consegue levar as coisas à frente, a pessoa não consegue dar vida aos seus planos. A pessoa começa, mas não termina. E isto em vários sentidos da vida. No aspecto, pode ser no aspecto espiritual, pode ser no aspecto físico, pode ser no aspecto sentimental, pode ser em diversos aspectos da vida. Isto nós podemos levar espiritual. No aspecto espiritual, a vida com Deus. Tem pessoas que vêm à igreja, escutam a palavra de Deus, sentem uma alegria quando ouvem a mensagem, mas não conseguem dar seguimento na vida espiritual. Quando parece que a pessoa está começando a desenvolver, quando parece que a fé daquela pessoa está começando a entrar em um estado agradável, de repente a pessoa simplesmente esfria e regressa novamente, quando ela pensa que não, a sua vida espiritual está no caos novamente. Então, isso também acontece na vida sentimental das pessoas. As pessoas começam um relacionamento e não conseguem levar à frente. Isso acontece também na vida relacional. As pessoas, quantas pessoas que não conseguem fazer amizade com ninguém? As pessoas não conseguem fazer amizade. Inicia uma amizade, começa a conversar com uma pessoa, começa a ter um companheirismo, de repente alguma coisa acontece e estraga aquela amizade e a pessoa volta para o estado zero novamente. Isto é um estado regressivo, é um ataque do diabo na vida destas pessoas e nós precisamos entender sobre isto para que nós possamos, através da palavra de Deus, mostrar para estas pessoas o que é necessário fazer para vencer esta situação. Então, o que é que a Bíblia nos traz como noção em relação a isto? Hebreus capítulo 10, versículo 36 e o versículo 38. Olha só: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quantas vezes as pessoas começam bem, vão fazendo a vontade de Deus, as pessoas vão lutando e de repente alguma coisa acontece, ela perde a paciência. Então as pessoas que regridem na vida, as pessoas que vivem no estado de regressão, elas regressam justamente porque elas não têm paciência, perdem a paciência.
Quando as pessoas que perdem o estímulo, porque alguma coisa acontece, a primeira barreira que surge, esta pessoa faz o quê? Recua. Então a vida de muita gente está nesse estado, nessa situação. Agora observem só o segundo conselho, dentro deste mesmo texto de aos Hebreus, capítulo 10, no versículo 36 e no versículo 38. O primeiro conselho diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quem é aqui que não quer alcançar uma promessa? Quem é alguém aqui? Quem é a pessoa aqui dentro desta igreja que Deus nunca usou alguém para fazer uma promessa para a sua vida? Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui já receberam uma mensagem da parte de Deus através de alguém dizendo algo para você, que Deus estava fazendo uma promessa, mas alguma coisa aconteceu e fez você até mesmo duvidar da promessa que Deus fez para a sua vida. Agora observem só, além dele dizer, do autor aos Hebreus dizer que nós devemos ter paciência para que depois de termos feito a vontade de Deus, nós possamos alcançar a promessa, ele ainda vem nos dizer: mas o justo viverá pela fé. Então ele nos ensina que o justo deve viver na fé. Eu preciso viver da fé. Você precisa viver da fé. Nós precisamos viver pela fé. Agora, como é que vive pela fé? Viver pela fé é viver uma vida de força e de esperança. Viver pela fé é viver esperando. Toda pessoa que tem fé, ela tem capacidade para esperar. As pessoas que não possuem a fé, ou a verdadeira fé, elas não têm força de esperar. Quando as coisas parecem estar demorando muito, ou quando algumas dificuldades se manifestam, se levantam, essas pessoas simplesmente se desesperam, jogam tudo para cima e vive ou volta a viver no retrocesso. É isso que acontece. Mas o autor aqui está dizendo: mas o justo viverá pela fé. E o que é mais? Um outro conselho que ele nos dá aqui dentro para vencer a regressão, ele diz assim, ó: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então todas as pessoas que recuam naquilo que estão fazendo, todas as pessoas que abrem mão daquilo que elas estão por fazer, desagradam a Deus. Por isso que existe este ataque do diabo chamado regressão, que a intenção e o objetivo é justamente fazer as pessoas abrir mão, largar a mão, desistir daquilo que elas estão fazendo. Mas a Bíblia está dizendo bem claro que se o justo recuar, Deus não se agradará. A alma de Deus ficará triste com ele. Por quê? Porque Deus nos ensina que o justo deve viver pela fé. Segundo o ataque do diabo, que nós precisamos conhecer, a repressão. A repressão é uma arma também usada por Satanás. Que arma é essa? Esta arma faz as pessoas ficarem caladas no momento que era para elas falar. Esta chamada repressão que Satanás usa como uma arma, um ataque contra as pessoas, faz as pessoas se isolar no momento que na verdade elas precisavam de apoio de alguém. Quando Satanás vem com esse ataque chamado repressão, ele faz a pessoa se isolar em um canto. A pessoa não quer conversar com ninguém, a pessoa não abre o seu sentimento, a pessoa não quer ouvir conselho, a pessoa prefere o isolamento, até o ponto de que aquele seu isolamento acabe destruindo ou levando esta pessoa a ser vencida pelo fracasso. Isto é um ataque de Satanás. Quantas pessoas que não conseguem se aproximar de ninguém para se abrir e conversar. Observem só, eu trouxe como exemplo a história daquela mulher, a mulher do fluxo de sangue.